Estamos de volta no nosso Tribal Generation TV, hoje batendo um papo com o meu amigo, né, Neil Barreto, que é um cara demais. Tudo bem, né, Neil? De volta falando sobre vida com Deus. Com alegria, com alegria. A gente estava falando sobre a questão, a gente tem trabalhado na América Latina, no Brasil como tribal, a gente tem testemunhado, e às vezes as pessoas, a primeira pergunta, eu vou fazer essa pergunta para você, que eu creio que você é uma pessoa que tem autoridade para falar disso, até porque você vem de uma denominação, você vem, esse evangelho, como você estava dizendo lá, bem tradicional, e as pessoas falam assim, como é que faz uma transição? Como é que eu tenho pessoas na minha igreja que são essas da tradição e que são genuinamente gente que quer servir a Jesus, mas aprenderam de uma forma, e agora tudo que é mudança parece assim, o mundo está entrando na igreja, nós estamos negociando a palavra de Deus, estamos ficando frouxo na doutrina. Como você poderia, qual o conselho para esses líderes, pastores, para todo mundo que estão vivendo crise dentro de casa com seus filhos? Os filhos estão dizendo, pai, eu te amo, eu creio no que o senhor crê, mas eu não dou conta de ir lá para a igreja. E às vezes o pai está em crise, porque é pastor, é líder, e está vendo uma situação e às vezes fala, então o erro é comigo, e às vezes não é só uma questão de transitar novo. Quer ver uma coisa? Eu tenho na minha igreja hoje em torno de uns 30 filhos de pastores que não são da minha igreja. Nós somos uma igreja com 12 pastores e 8 de tempo integral. E nós temos lá uns 30 pastores que não são membros da minha igreja, são de outra igreja, são presidentes de igreja. O que eu digo é o seguinte, Galvo, acho que nunca foi tão necessário para a igreja um dom que a gente não entende bem e que por causa dele a igreja se divide, dom de línguas. Falamos sobre isso lá na CEPAL, lembra? É verdade. Demos um bisuzinho lá. Acho que nunca foi tão necessário a igreja falar em línguas como agora. Mas do que línguas que a gente está falando? Não é a língua do Gabriel. Eu não preciso conversar com o Gabriel. Não é a língua dos anjos, dos arcanjos. Aliás, Deus até fala para a gente não ficar falando com eles. Não precisa. E quando for falar, é você e Deus e ninguém precisa estar perto. É um dom doméstico e tal. Agora, eu preciso falar a língua do adolescente e do velho. Eu preciso aprender a falar a língua do empresário e da empregada dele. Eu preciso falar a língua do pessoal do hip hop, da capoeira, do motociclismo. Eu preciso aprender a falar a língua da minha geração. Eu tenho 2 adolescentes em casa, cara. Às vezes minha filha menor, você sabe que nossos filhos nascem com chip de tecnologia. Ele senta ali no computador, sabe tudo. E a gente tá louco, eu sou jurássico tecnologicamente falando. Minha filha menor dá uma aula. E se eu entro no Orkut para ver o papo dela com a amiga, eu não entendo. É outra língua, cara. Não virou um profeta. Não é isso mesmo. O não é profético agora. Não. Eles falam em códigos que eu não entendo. Minha filha, ela muda tão rápido que de vez em quando eu acordo, muito prazer, eu sou seu pai, né? Muito prazer, Neil. Tal. É muito rápido. A língua, a dinâmica é muito grande. Então a igreja precisa aprender a falar em línguas, porque as línguas são estranhas. E o que acontece quando a gente não consegue falar a língua do outro? Interrompe-se a comunicação. Qual é o resultado do fim da comunicação? A guerra. Toda guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que a comunicação foi interrompida. Enquanto a comunicação, há vida, há diálogo, há interação, há trocas vitais, Acabou a comunicação, não falamos mais a mesma língua, o que sobra é guerra. O que a gente vê acontecendo no contexto evangélico, no contexto social e mundial? Guerra. O que é isso? A capacidade de falar em línguas. Então a igreja precisa falar em línguas. Dentro da nossa igreja, nós pastores temos que aprender a falar em línguas. A língua do velho e a língua do adolescente. Porque existe esse choque de geração. Eu venho dessa religião, dessa denominação tradicional, e durante muito tempo a gente fica como que uma bolinha de ping-pong. Se tu coloca uma música contemporânea, o idoso vai lá, essa música está muito alta, essa música não tem aqui, tu bota só a música do cantor cristão, aí vem um jovem, pô, pastor, essa música aí... Tal. Não damos conta nem de cantar. Aí tu não sabe. Aí a gente comete um erro. A gente faz metade do culto com música tradicional, metade do culto com música jovem. A gente, sem perceber, dividiu a igreja. A gente está crente que está abafando, mas dividiu a igreja. Lá, a transição foi muito complicada, mas pela misericórdia de Deus, eu nunca excluí ninguém, nunca tivemos uma divisão interna, nunca acabei com instituições antigas. Eu fui no processo de quantização. Por exemplo, quando eu senti que eu estava perdendo minha juventude, eu marquei uma reunião com todos os membros que tinham mais de 60 anos. Todos eles.
Reunião com a terceira idade da igreja, veio aquele monte de gente. Eu fui perguntando a cada um, onde está o seu filho agora? Aí alguns responderam, a maioria não sabe onde está o filho, e fui mais, onde está o seu neto? Quantos de vocês têm netos na igreja? Ô Gálvaro, de uns 150 na reunião, 3 ou 4 tinha netos na igreja. Onde estão os seus netos? Por que seus netos não entram na igreja? Sabe por quê? Porque vocês querem uma igreja para vocês, uma igreja assistencialista. Por favor, me deixe ganhar os seus netos para Jesus. Me deixe criar uma estrutura que atenda os seus netos, se alegrem pela juventude que os sucede, se alegrem pela linguagem do seu neto. Me deixa, parece que isso foi um divisor de águas da minha igreja. Eles entenderam. Alguns poucos anos depois, Gálvaro, 2, 3 anos, daqueles 150 que estavam na igreja, acho que uns 70 tinham netos na igreja. Mudou a história. Porque a linguagem para a juventude lá, com adolescentes na nossa igreja, nós temos um espaço só deles, nós temos a Toca da Justiça, que é um terreno que nós transformamos na igreja dele, colocamos uma quadra, basquete, tem videogame, tem ping-pong, tem basquete, tem totó. E lá é a Toca da Justiça, onde eles fazem os cultos deles, a escola bíblica dominical, é a linguagem deles. Eles sábado vêm para a igreja, nós temos o motoclube, eles têm o bike clube. Uhum. Então a linguagem, chega lá, está aquele bando de adolescentes, 300 adolescentes, mais um pouco de adolescentes, juntos, adorando ao Senhor na linguagem deles. Na hora do culto, é todo mundo para o culto, sem crise nenhuma. E a coisa vai acontecendo gradativamente. Então eu diria para o seguinte, começa a mudança sem medo. Toda mudança faz com que a gente ganhe muita gente e perca muita gente. Não tenha medo de perder gente. As suas ovelhas pertencem ao Senhor e o pastor dessas ovelhas vai saber cuidar deles. Se são suas ovelhas, vão te seguir. Se não são suas ovelhas, é bom que não estejam mesmos. Então, implante aquilo que você tem certeza Deus colocou no teu coração. E eu creio que essa sabedoria no sentido de também agregar esses mais velhos nos processos, ou seja, é um desafio. Quando você foi olhar, priorizou em uma pergunta importante, falou assim, cadê os nossos filhos e os nossos netos? Aí há um choque, né? Fala assim, poxa, nós não estamos impedindo só os da rua, eu estou impedindo os meus. Verdade. Né? Tu quer um dado sério do Conselho Mundial de Igreja de 2006? Por exemplo, nós pastores, nos Estados Unidos, 70% dos filhos dos pastores estão fora da igreja. No Brasil, nós não temos esse dado, mas eu acho que a gente não está melhor do que isso, não. Provavelmente. E se você for ver os filhos dos crentes, a grande parte deles está... Por exemplo, tu vai no Rio de Janeiro, população carcerária do Rio de Janeiro. Se você for na cadeia, acho que em Uberlândia não é diferente, você vai ver que a maioria deles é de origem evangélica. Você vai lá, está lá o Oséias, está lá o Miqueias, está lá o Davi, o Jeremias, e você pode ver que todos estes são de origem evangélica. Uhum. O que está acontecendo com os filhos dos crentes? Talvez a incapacidade de comunicação. Terminou a comunicação. A religiosidade. O que sobra é guerra. Então, eu acho que a gente precisa aprender a falar a língua e ensinar os nossos predecessores a falarem a língua dos seus sucessores. Eu acho que o problema da igreja é essa incapacidade de falar em línguas. Precisamos investir em comunicação e maturidade. Falta 1 minuto e meio para a gente concluir esse bloco. Os pastores também não ficam amedrontados com a estrutura que hoje é eclesiástica, que ela emprega, mas também desemprega. Ou seja, o líder, quando ele tem uma visão, e às vezes ele fica pensando, poxa, eu vou perder meu emprego se eu começar a abrir a igreja para receber os netos, porque quem paga a conta são os avós. Pois é, falta 30 segundos. Eu diria para você, posso falar nessa câmera aqui, você que não implementa a vontade de Deus com medo de perder o emprego, tudo que você vai ter na vida é o emprego, nada mais. Voltamos daqui um pouquinho com o nosso último bloco, terminando nosso bate-papo com o Neil, daqui um pouquinho.